Fala galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui, né? No podcast. E esse podcast também vai pro YouTube, quem quiser assistir pelo YouTube depois. Sim, no Spotify ele vai mais rápido, a gente lança ele amanhã, no caso já, né? Dia 20. E no YouTube demora um pouco, só na outra semana, porque já tem uma lista de vídeos, né? Então fiquem no aguardo. Sim. E hoje nós vamos falar sobre algumas leis que já foram alteradas ou vão ser alteradas agora em 2021. A gente vai falar um pouquinho sobre leis, porque no podcast antigo a gente falou sobre uma outra lei. Quem ainda não escutou o podcast antigo, escuta lá, tem lá no YouTube também. E muitas pessoas gostaram, né, desse assunto, então eu resolvi trazer algumas leis que vão ser ou já foram alteradas agora em 2021. Que são quatro leis. Uma é sobre o Rodosha Hakenho. Isso aqui é uma lei que interfere diretamente em muitas pessoas, porque é uma lei voltada ao Haken. É uma lei trabalhista, então. Isso, é uma lei trabalhista. Só que de Haken. No próprio nome da lei fala Hakenho. Rodosha Hakenho. Rodosha é trabalhador. Então, é o trabalhador de Haken. A segunda lei é sobre o Ikuji Kaigo Kyugyo. Ikuji é cuidados à criança, Kaigo é cuidados a idosos ou pessoas que estão deficientes, né? E Kyugyo é de licença, né? Sumiu aqui a palavra da cabeça, licença. Então, seria licença de maternidade, licenças voltadas a isso. A terceira lei é a lei de direitos autorais, que também é bem interessante. Ela já alterou agora dia 1º. E por último, e o de direitos autorais em japonês é Chosaku Kenho. E por último é o Kaisha-ho, que é uma lei voltada a empresas. Então, primeiro vamos falar sobre o Rodosha Hakenho. Que vamos lá. Lembrando que não somos estudados na parte de lei, né? Então... sim, não somos especialistas em leis, tanto é que a gente vai falar só sobre as leis que alteraram, só a parte que foi alterada. Por trás disso, tem vários outros detalhezinhos, né? Então, quem trabalha diretamente nessa parte, né? Quem é Tantosha, por exemplo, tá muito mais por dentro do que a gente. Sim, saberia explicar bem, mas como nos comentários algumas pessoas pediram, né? Para fazer leis trabalhistas. Então, a gente deu certo de aparecer essas leis logo agora em janeiro. Então vamos... Alterações logo em janeiro. Inclusive, quem está assistindo a gente pelo YouTube, se você quiser saber mais sobre esse Rodosha Hakenho, deixa aqui nos comentários. Quero saber mais sobre leis trabalhistas de Haken, que daí a gente pode até trazer um especialista, né? Alguém que trabalha... Um Tantosha. Um Tantosha. Deixa o nome aqui do seu amigo Tantosha também. Queremos você aqui. Né? Queremos vocês aqui. Se candidatem também, tá? Deixa o nome do seu amigo, se candidate, que vai ser também um vídeo bem legal, né? E claro, agora, por causa da pandemia, a gente não consegue fazer muitas coisas. Estamos mais trancados em casa, mas a nossa meta seria viajar ao Japão aí, né? Fazendo um podcast. A gente tem uma Hi-Ace das grandes, a gente usa tanto para camping, tanto para puxar móvel, fazer pau para qualquer obra, a gente chama, né? E ela tem um setup dentro que os bancos dá para dormir, vira cama. A gente consegue, tipo um motorhome. A gente consegue colocar uma mesa ali e daria assim para ir até a cidade da pessoa para poder fazer um podcast. Você está disposto? Seria legal, né? A pessoa não precisa se deslocar ou fazer online, isso. Né? Tem uma diferença, né? Sim, tem uma diferença. Talvez esse ano não será... Então se candidate aqui pelo YouTube, tá? Porque pelo Spotify não dá pra comentar. Isso. Mas talvez esse ano não será possível ainda por causa da pandemia, então tudo mais. Então
melhor não manter o contato. Né? Então não, Sim, online. Por enquanto vamos fazer online. Sim, estamos vamos falando focar no aqui. futuro, vamos lá. Vamos focar aqui. Então, o que seria, né? O que vai ser alterado? Para quem não sabe, na verdade, dentro dessa lei já tem uma lei, né? É estranho, né? Que dentro dessa lei, mas tem um artigo dentro dessa lei que diz que a empreiteira, né? Quem está contratando o funcionário, ela é obrigada a se encarregar também da carreira dessa pessoa, né? Então, ela tem que fazer um plano de carreira para o funcionário. Ah, sim. Ele vai trabalhar 6 meses e depois vai ser demitido. Essa é a carreira dele? Até engasguei. Não. Brincadeira, galera. Por exemplo, é que assim, na parte de quem trabalha em fábrica, eu já não sei direito, na verdade, o que seria esse plano de carreira, porque eu nunca tive experiência, né? Mas já existe hacking também de escritório, para quem não sabe. Né? Para quem não sabe, existe hacking de escritório existe também. Existe hacking de tudo, né? Existe hacking de tudo, na verdade. Né? Tá, vamos falar então um pouco o que é hacking, porque acho que algumas pessoas não devem saber, né? O que seria o hacking? Quem te contrata, né, é a empreiteira, né? Mas você vai trabalhar em outro lugar, que seria na fábrica, no caso. Isso, no caso, você presta serviço para a empreiteira e a empreiteira presta serviço para a fábrica, se for falar... falar bem simples, né? É isso mesmo. Então, a fábrica vai pagar a empreiteira e a empreiteira que vai te pagar. Isso, daí no caso, como a empreiteira te paga, você presta serviço para a empreiteira, né? Mais ou menos isso. Então, o contrato direto que você tem é com a empreiteira e não é com a fábrica. Então, muitas pessoas, essa parte é um pouco equivocado, porque a gente pergunta assim, onde você trabalha? Lá em Oizumi, por exemplo. Onde você trabalha? A pessoa fala, eu trabalho na Subaru. Sânio. Na Sânio. Até tinha esquecido da Sânio, coitado, que agora não é nem mais Sânio mais, é Panasonic, né? Então, a pessoa ela fala assim, eu trabalho na Subaru. Mas não, na verdade, a pessoa trabalha para a empreiteira. Então, o correto seria ela falar que trabalha para tal empresa. Isso. Tanto que tem algumas empresas que... acontece alguma coisa lá dentro, internamente, você tem que conversar com o seu tantocha da sua empreiteira, não é nem com o chefe o seu kakarичô, o seu buchô, né? Tem muita fábrica que acontece assim, né? Inclusive, isso que está na nova lei agora. Então vamos lá. Então, na nova lei agora, eu pulei um pouco essa parte agora, né? Mas, além dessa questão do plano de carreira, né? Na nova lei agora, tem essa questão de quando a pessoa está insatisfeita com alguma coisa, ela pode falar diretamente. Quer dizer, o Hakensaki, a fábrica, ela tem que ter um local onde ela absorve essas reclamações. Então, tem que ter um responsável dentro da fábrica, né? Não da sua empreiteira, mas da fábrica que escuta as suas reclamações. Ah, entendi. Né? Porque o que acaba acontecendo é isso, a pessoa ela tem que reclamar lá pro tantocha, para daí o tantocha reclamar lá pra fábrica. Ele só reclama pro tantocha, o tantocha não reclama pra fábrica, já para ali, sim. Claro, a empreiteira é muito submissa à fábrica, né? Ela quer ter pra ela tanto faz, ela só quer ganhar por hora, né? Então, a empreiteira não tá ligando muito pra... Não todas, viu, gente? Não todas as empreiteiras. Tem empreiteira que é boa, mas a maioria joga você lá dentro do caixa e você trabalha por hora e que se lasque. O resto não dá muito apoio, né? Então, para evitar isso, para proteger, né? Porque essa lei do Haken-Ho, ela é para proteger o trabalhador, né? Então, para proteger o trabalhador, agora, né? A partir de 1º de janeiro, foi implantada essa parte de obrigar, né? O Haken-Saki, a fábrica, né, que a gente está dando exemplo de fábrica, a fábrica ter um local certo para lidar com essas reclamações da pessoa que veio trabalhar por empreiteira. Mas é complicado, né? A galera sabe isso, né? Tem tantas leis, quase todos os anos as leis surgem, são revisadas, são, né, melhoradas, mas a gente não chega, acho que nem 10% da lei em nossos estrangeiros. Exatamente. E isso a gente provavelmente ali, a lei se aplica, mas se aplica a um caixa muito grande, que tem ISO, que sejam
né, mais de 1.000 funcionários. Talvez você trabalhe num caixa que tenha 30 pessoas, né, seja só um barracão. Então nunca se aplicariam a leis. Claro, você trabalhando num caixa pequeno, você tem um pouco mais de intimidade diretamente com o seu chefe. Mas são poucas leis que se aplicam a nós. A única lei que aplica a nós é pagar imposto. Mas essa questão do plano de carreira, né? Então, o que vai ser, o que mudou agora dia 1º de janeiro? A empreiteira ela é obrigada também a explicar para o contratado esse plano de carreira, né? Então, como eu acabei de falar, eu não sei como que funciona direito, porque também eu não trabalho, né, como hacking. Mas eu imagino que seja assim, né? Dando um exemplo de hacking de escritório, né? Que isso aqui eu já vi já porque alguns anos atrás, né? Quando eu tava fuçando sobre isso, né? Eu achei uma empreiteira que trabalha com... Na verdade, eu tava fuçando do outro lado, tá, gente? Eu tava fuçando para contratar, né? Onde eu trabalhava, né? Os hackens, lembra aquele meu probleminha com o hacken, né? Que a gente tinha muito hacken de escritório, onde eu trabalhava, né? No banco que eu trabalhava. E esse plano de carreira que eles faziam para essas pessoas, esses funcionários, era o seguinte: dar aulas de typing, que seria de digitação, né? Então, dá aulas de digitação, aulas de call center, né? Então, para trabalho de escritório, eles têm esse tipo de plano de carreira, né? Dá esses tipos de aula para a pessoa ficar mais qualificada, né? Isso eu acho que é uma coisa que é win-win. Tanto o funcionário sai ganhando, porque ele vai ficar mais qualificado, e a empreiteira também sai ganhando, porque vai ter funcionários qualificados para poder apresentar. Né? Interessante. Porque, por exemplo, trabalho de escritório, ainda mais em banco, não era qualquer pessoa que dava pra gente contratar, sabe? Né? Tinha que ser uma pessoa que entendia bem de computador, tinha que ser uma pessoa que sabia falar bonito, porque afinal vai atender o telefone, né? Como eu trabalhava na parte administrativa, ele dava muito B2B, que seria empresa com empresa, né? É mais rígido ainda a forma de falar do que quando você vai falar com um cliente, por exemplo, né? Então, na parte... Daí, isso é o mundo corporativo de escritório, né? Mais voltado ao trabalho de escritório. Agora, o mundo corporativo, já trabalho de fábrica, realmente eu não faço ideia qual que é o plano de carreira que eles fazem. O que será? Bom, pensando, lembrando agora da minha época... Pontinho. Grilinho. Na época que eu trabalhava em fábrica, teve... Você lembra de onde eu trabalhei? No Torno ali? Aqui perto de casa? Era 15 minutinhos perto de casa. Lá era torno e fazia peças para caminhão da Rino. E lá todo mês você tirava umas 5 horas do seu dia para fazer aula de medição, aprender a usar paquímetro, multímetro, tudo quanto é tipo de medida. Então todo mundo você poderia ter. Mas isso não era pela empreiteira, né? Não, eu tava por empreiteira. Não, mas a empreiteira que dava essa aula? Não, era a fábrica, tá. né? A fábrica dava aula tanto para quem era por empreiteira e para quem que era Chain. Então não importava se você tava um mês lá ou se você tava 20 anos lá. Legal. Tem uns chefes de 20 anos, eles iam, estudava, daí tinha provinha. Por um lado era bem chato. Você tem que ir lá, quem sabe com torno, quem trabalhou com torno sabe, medição, matemática, isso é bem chatinho. Então, hoje talvez seria isso, né? Hoje pensando seria... Então seria esse plano de carreira, só que é a empreiteira que vai dar. Então, quando você é contratado, a empreiteira tem que explicar. Por exemplo, todos os meses nós temos uma aulinha sobre isso. Mas no caso, se tem lugar igual ali já a fábrica tá dando, a empreiteira nem então, se preocuparia, no caso. Aí que tá. Acho que deve ter algum... Sabe quando você tem aquele desvio da lei? Deve ter alguma brechinha da lei que, se a fábrica já tá dando esses cursos, então a empreiteira talvez possa colocar, né, nessa explicação que pela fábrica você já tá fazendo isso. Entendi. Mas de qualquer forma ela tem que montar esse plano de carreira para o funcionário. Legal, né? Bem interessante. Mas quem que vai fiscalizar isso? Como que vai saber?
se a empreiteira tá, Então, tá fazendo plano de carreira então, seu. isso é uma coisa, é uma dica também que a gente pode dar para os nossos ouvintes. Ó, eu sempre quis falar isso, gente. Agora que a gente está no podcast, né? Nossos ouvintes. Que nem vocês têm essas informações através da gente, né? Se possível também a gente quer trazer um profissional para falar um pouco mais sobre leis trabalhistas aqui. Vocês ficando mais informados, vocês têm o direito sim de cobrar isso da empreiteira, né? No caso também agora já vem a questão do Haken Saki, que é a fábrica também de ter essa parte de absorver as reclamações, você pode reclamar também para a fábrica. É verdade. Então agora vocês sabem, isso que eu acho importante, ter informação. Então, você tem informação, você vai atrás, vai questionar, vai... Isso. E sempre vai ter um local onde protege você, né? No caso tem o Rodo Shahakenho, né? Para consumidor também tem leis do consumidor. Sempre vai ter uma lei que protege a gente, justamente por causa disso. Porque querendo ou não, quem trabalha como Haken é o mais fraco. É verdade. E fora essas duas alterações no Hakenho, tem mais outras duas alterações. Uma não tem nada a ver com os funcionários, né, com a gente, que é entre a empreiteira e a fábrica, né, que eles podem fazer contrato online. Até então o contrato precisava ser impresso em papel. Isso está mudando aos poucos, não só nessa lei, mas em todas as leis do Japão. Eles estão até querendo tirar o rancor. Isso eu achei maravilhoso. O rancor é chatinho, né, gente? O rancor, se você já teve caso de eu esquecer o rancor e não conseguir fazer um contrato. Isso. Então... Ou ter que comprar um ali no Jacuen, onde fosse, para poder carimbar, né? E essa questão de ser em papel também, né? Tem questão do meio ambiente. Então, muitas coisas estão mudando já, saindo do papel. No caso do rancor, você está lá, você é a pessoa, tá com o seu documento, está com o documento, né? Eles não aceitam. Mas o rancor vem de muito tempo atrás, então... É uma coisa antiga que eles querem manter ainda para não perder, né? Seus costumes, suas né? tradições, talvez. Sim, né? Mas é uma coisa que atrasa um pouco, né? Vamos. E outra lei, outro artigo da lei que vai alterar é sobre o Hiatoi. Hiatoi é um tipo de Haken também, só que é um contrato diário. É só aquele dia, por exemplo. Arubaito, isso se chama. Baito. É Haken. A ideia é arubaito, né? Bico. Porque você vai estar lá só um dia, mas é Haken. Porque quem vai te contratar, aquela mesma história, né? Quem vai te contratar é a empreiteira, só que você vai trabalhar em outro lugar, né? Se fosse arubaito, você estaria sendo contratado direto pela fábrica. Mas tem arubaito também que é contratado por empreiteira, não? Então, daí isso se chama Hiatoi. Não é baito. Não é baito. Viu, gente? Aprende aí. Não é arubaito, é Hiatoi. Tem um nome direitinho. É Hiatoi. Hi de dia, né? E Yatoi é de contratar. Então, contrato diário. Aí, o que essa lei ela protege, acho que ela veio mais também um pouco, talvez, por causa da pandemia. Talvez eles já discutiam isso antes da pandemia, né? Mas é o seguinte, se o Haken Saki, a fábrica, de repente falar, não, a gente não precisa mais, sendo que já estava tudo programado direitinho, a empreiteira, ela tem a obrigação de te encaixar em outro lugar ou talvez pagar o seu dia. Sim, no caso desse dia, você vai trabalhar... desse dia. Por exemplo, já estava marcado para você trabalhar dia 30 de janeiro em tal lugar, né? Só que esse tal lugar, de repente ele falou assim, não, a gente não vai mais fazer a produção dessa peça, então a gente não precisa mais dessas pessoas, supomos, né? Então a empreiteira, ela tem a obrigação de te tentar encaixar em outra fábrica para você não perder esse dia 30. Entendi. Mas é aquela questão daí que você acabou de falar, né? O cara vai te ligar e falar, foi canseiro, viu, arubaito, bye bye, né? Porque talvez, talvez, não sei, né, mas talvez se você não tem um contrato com a empreiteira, você viu no classificado ali, ligou. Isso que é importante também, viu, gente? Escutem bem, veja bem o seu contrato. Isso. Veja bem, leia bem, né? Hoje em dia a maioria das empreiteiras escrevem tanto em japonês quanto em português. Veja se está escrito nas duas línguas também.
E também sempre tem em mãos o seu primeiro contrato que você assinou com a empreiteira. E um exemplo, se você tem contrato a cada 3 meses, daqui 3 meses, quando você assinar seu contrato, você tem que pegar uma cópia, no caso, né? Porque pode ser que mudou um pouco o que está escrito ali dentro, né? Às vezes está em japonês, então toda vez que você for assinar o contrato, você tem que exigir uma cópia. Então, no caso, seria 2, né? Qualquer lugar do mundo, né? Normalmente o contrato fica um. É o normal. Um pra cada, né? Então, Um pra cada. isso, eu já trabalhei em alguns lugares também que a pessoa não queria dar a cópia pra você. Não trazia nem cópia, trazia só um, mandava assinar e ir embora. Daí dava aquela briga, né? Mas tem que exigir, isso, o seu direito. E é aquilo que a gente fala também nos outros podcasts, né? O que eu sempre falo no canal também. O quanto mais cedo você se qualificar e se livrar desse hacken, ser contratado direto vai ser muito bom para você. Não que a empreiteira não seja uma coisa ruim, né? Ela abre bastante portas para você. Ela, né? Na final, né? A maioria das pessoas acredita que está no Japão através de empreiteira, isso, né? Meus pais mesmo vieram através de empreiteira. Elas fazem a corrente, né? Mas chega alguma época que... Porque querendo ou não é um contrato limitado, 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Quanto mais cedo você tiver um contrato direto, né? Inclusive nesse Hackenho, depois quando a gente trouxer alguém mais especializado a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem uma lei dentro do Hackenho também que depois de agora não de cabeça eu não sei, né? Mas depois de um tempo que você trabalha nessa empreiteira, você pode exigir que ela te contrate mukigen, sem data, sabe? Como se fosse Seishain. Entendi. Então, é difícil, né? Eu conheci, acho que até hoje na minha vida, um rapaz só que ele era contratado direto pela empreiteira, né? Mas também já fazia 15 anos que estava numa fábrica lá. Acho que a empreiteira grande também faz mais esse Mas tipo, né? normalmente você pode trabalhar 20 anos na mesma empreiteira, dificilmente ela vai aumentar seu salário. E quando você cobra ela, ela fala, a fábrica não aumenta, a gente não consegue aumentar. Sempre mas essa mesma... mas dá pra entender, né? Sim, porque a empreiteira claro. tem que ter o lucro dela também. Né? Mas, bom, eu penso, você tem um funcionário ali dedicado, não falta, já tá, né, 5 anos trabalhando com a empreiteira, eles não aumentam, não fazem nada. Daí vai desanimando mesmo. Eu trabalhei já como Shain lá na geladeira lá, lembra? Ah, verdade. Lá com 6 meses eu já tive aumento, era pouquinho, era 30 ienes, depois aumento mais 50, daí tive bônus, né? Então sempre tá entrando e sempre aumentando o salário, ia aumentando, aumentava 30 ienes, 50 ienes, mas tava aumentando, era uma boa. Coisa que eu nunca tinha visto em empreiteira. Ganhar bônus também. E primeira vez que eu vi o bônus eu nem sabia o que fazer. Eu falei, o que é isso aqui? Isso é cobrança? Eu não sei, nunca tinha recebido. Então, ó, gente, gambate, né? Vamos, quanto mais qualificado você ficar, né? Conseguir ser contratado direto, vai ser muito bom. E quando você pode ser até Junshain, você ser contratado como Junshain, não Shain, pela fábrica, o tratamento é outro. A fábrica cuida melhor de você. É que, na verdade, todos são Shain, né? Daí tem o Jun e Keiaku Shain também, que falam, né? Que são Shain, mas eles têm um período, né? Tem um contrato de 1 ano, normalmente, né? Já o Sei Shain, né? Que também se chama como Seiki Koyo, eles não tem prazo eterno, né? Até se aposentar, no caso, né? Mas direto com a fábrica, você, vamos supor, com uniforme, com anzenguts, sapato, vacina, qualquer coisa, ó, você dá um uniforme à vontade, você é uma beleza. Tem essas diferenças. Então, essas foram as alterações, né, do Rodo Shahakenho. E, novamente, quem está assistindo a gente pelo YouTube, deixa aqui nos comentários se vocês querem saber mais direitinho como que é essa lei, quais são os artigos, as cláusulas que tem dentro dela. Coloca aqui nos comentários que a gente vai trazer um profissional. Deixa o comentário também, né, do seu amigo profissional, Tantocha, que entende do assunto, ou se candidate aqui também para participar aqui com a gente. Sim, porque... leis, né, sempre é tudo muito complicado, né? Tudo... Nada melhor do que um profissional.